Você precisa saber reconhecer uma pessoa narcisista, porque pessoas assim tendem a ser extremamente manipuladoras, sugam toda a sua energia e fazem você se culpar constantemente por coisas que esta pessoa fez pra você. O narcisista vai fazer com que você acredite que ele te ama, mas a verdade é que a tendência é que eles não amem ninguém. Eles apenas usam das suas relações para receber validação o tempo inteiro sobre a sua personalidade. E se um dia essa validação acaba, provavelmente depois de transformar sua vida em um inferno, ele vai cortar relações com você. O vídeo de hoje é para que você entenda um pouquinho mais sobre as características de uma pessoa narcisista, como lidar com alguém assim, se você tem alguém assim próximo a você, e como não se deixar levar emocionalmente por essa pessoa. Se você gosta de temas de relacionamento e inteligência emocional, pega o seu mouse e coloca no botão de se inscrever ali embaixo. Vamos começar com o mito de Narciso. Narciso era filho de um deus com uma ninfa. E quando eles estavam esperando o Narciso, eles foram até um oráculo para ver o futuro do seu filhinho que ia nascer. E o oráculo disse o seguinte: o Narciso vai ter uma vida muito longa e muito bela, desde que ele nunca veja a sua própria imagem. O que acontece é que o Narciso era muito bonito. Nenhum ser humano chegava aos pés da beleza dele. Só o filho de um deus realmente poderia ser tão belo. Por isso, todas as pessoas que conheciam ele se apaixonavam. Mas ele rejeitava todo mundo porque para ele ninguém chegava aos pés dele. E foi por isso que o Narciso nunca se relacionou. Até o dia em que uma ninfa se apaixonou pelo Narciso e quando ela foi rejeitada por ele, ela ficou com tanta raiva que aquele sentimentozinho assim de vingança veio e ela levou isso longe. Ela amaldiçoou a vida do Narciso. E a maldição era a seguinte: que ele ia se apaixonar por alguém perdidamente e esse amor jamais poderia ser correspondido. Mas como ele era tão bonito, se ele se apaixonasse por um ser humano, dificilmente alguém não ia corresponder esse amor. Então, um dia o Narciso estava em um lago e ele viu o seu próprio reflexo na beira daquele lago. E quando ele viu aquele reflexo, ele ficou impressionado, ele ficou alucinado com tal beleza. Ele nunca tinha visto tal beleza em outro lugar, mas ele não sabia que aquele era ele. Portanto, ele se apaixonou pelo seu reflexo. E ele voltava naquele lago várias e várias vezes para se admirar e para trocar aquele amor todo que na verdade ele estava sentindo por si mesmo. Até que um dia, na tentativa de pegar aquela imagem do reflexo que ele via no lago, o Narciso caiu, não conseguiu nadar e morreu afogado. E no lugar onde o Narciso morreu, nasceu uma flor, que hoje é chamada de flor de Narciso. A história do Narciso, assim como várias outras, pode ter várias interpretações. Então eu vou passar aqui a minha e você soma os seus insights a ela. A história do Narciso é uma história sobre o ego. Ele se apaixona pela sua própria imagem. Para ele, só existe ele mesmo no mundo. Ninguém chega aos seus pés. Por isso, ele acaba não se relacionando com ninguém. Ninguém é bom o suficiente para ele no seu olhar. E se a gente for traduzir essa história para o mundo real, essa é uma pessoa que não se relaciona de uma forma profunda com ninguém. Ela pode até vir a se relacionar, mas é sempre de uma forma superficial. E o que é uma forma superficial de se relacionar no nosso mundo? É sempre uma forma de: eu preciso de você para que você me afirme que eu sou bom o suficiente. Eu não preciso de você por causa dos seus mistérios, dos seus sonhos, por causa da troca que a gente vai fazer entre nós. Não, eu só preciso de você para me bajular, para me elogiar e para me dar às vezes dinheiro. Então a parte da história que fala que o Narciso, quando ele se apaixona pela imagem dele ali e se afoga e nasce uma flor, pra mim é bem profunda, porque o que isso pode querer dizer? Enquanto ele tá apaixonado pela imagem, que ele tá ali no superficial, que ele não consegue enxergar de verdade as pessoas como elas são, enxergar que as pessoas também têm o seu interior, também têm sentimentos, também têm sonhos diferentes dos deles e que é com isso que é legal se relacionar. Quando ele tá no superficial, ele não consegue viver bem. Mas observe que quando ele se afoga, nasce uma flor. Ou seja, a vida surge de volta para o Narciso. Quando a flor nasce naquele lugar, ela representa uma natureza pura,
uma vida com a sua própria natureza. Mas isso só é possível para o narciso quando ele deixa o superficial de lado. As pessoas narcisistas geralmente são extremamente inseguras e elas sentem muita dor emocional, mas elas são muito cruas emocionalmente, elas não sabem lidar com todas essas emoções. Então a forma delas acabarem lidando com todas essas emoções é fazer mal para as outras pessoas. Mesmo que isso seja inconsciente no processo delas, o mal que elas causam geralmente é bem grande e bem devastador. Por isso que você tem que saber reconhecer quando você está próximo a uma pessoa assim. Geralmente você não vai existir na relação com a pessoa narcisista, porque ela vai tender a falar muito sobre si mesma. Os assuntos que vocês vão ter em comum são assuntos que interessam só a esta pessoa. Se o assunto interessa a você e você quer trocar essa ideia com a pessoa, geralmente você vai ter uma dificuldade extrema de ser ouvida, porque a pessoa vai mudar de assunto, vai começar a falar alguma coisa sobre a vida dela, ela vai te cortar ali quando você começar a falar sobre algo íntimo seu que você quer compartilhar. Essas pessoas tendem a ter o ego extremamente frágil, então você não pode falar nada que vá contra o que a pessoa acredita, ou pior, muito pior, se você falar algo que vá contra a pessoa. Você não pode discordar da pessoa, você não pode falar que você achou uma atitude da pessoa errado, o que seria completamente natural, porque nós, seres humanos, todos erramos, mas quando você comunica alguma coisa que você não gostou pra pessoa narcisista, ela vai fazer um escarcéu. Ela pode ser aquela pessoa que vai bater na mesa, que vai te xingar, ela pode ser a pessoa que vai sair falando mal de você pra todo mundo, ela pode cortar relações com você, ela pode se alterar na sua frente, alguma coisa assim vai acontecer quando você criticar ou se opor à pessoa narcisista. E elas tendem a ser pessoas extremamente egoístas e invejosas. Elas querem tudo do jeito delas e elas tendem a não gostar de ninguém que tenha algo a mais do que elas em qualquer área da vida. Ou seja, é muito difícil elas gostarem genuinamente de alguém, a não ser que aquela pessoa esteja dando a ela algo parecido, né? Incluindo ela naquela vida que ela tanto inveja. Então, se uma pessoa tem mais dinheiro que ela e a pessoa não inclui ela na vida, ela vai tender a falar mal desta pessoa. Por quê? Porque como ela não se vê alcançando aquilo, ela tenta diminuir a pessoa para que a pessoa fique mais no nível dela. Então, ganha dinheiro, mas ela não faz isso de uma maneira honesta, mesmo quando a pessoa não conhece a história de vida da pessoa que tá ganhando dinheiro. Ou, aquela mulher é muito bonita, mas ela tem celulite. Ela sempre vai achar um jeitinho ali de diminuir, denegrir a imagem da pessoa que tem algo a mais do que ela. Sabe aquela pessoa que fica fazendo fofoquinha da vida de todo mundo, fala mal um pouquinho de um pouquinho de outro, fala de uma maneira sutil, de uma maneira manipuladora. Às vezes ela pode até falar coisas horrorosas em relação a outra pessoa, ou ela pode falar que a outra pessoa falou mal de você só pra você ficar com raiva da pessoa, nunca mais falar com a pessoa, destruir suas amizades. Isso pode acontecer também. E se você olha pra uma pessoa assim, que fala mal de todo mundo, faz essas fofoquinhas e pensa, mas de mim ela não fala, né? Não se engane, se a pessoa fala de todo mundo, uma hora, se ela não fala ainda, ela vai acabar falando de você também. Pra entrar em um relacionamento, geralmente as pessoas narcisistas começam jogando todo o charme delas pro parceiro que elas querem conquistar. Conquistar esse parceiro ou essa parceira é uma prova pra elas mesmas de que elas são boas o suficiente. Então elas vão ser muito encantadoras, elas vão ser muito charmosas, elas vão fazer exatamente tudo aquilo que serve o ego da pessoa, porque elas sabem como servir um ego. Então elas vão bajular, elas vão elogiar. Se for uma mulher tentando conquistar um homem, elas vão fazer com que ele se sinta um homem de verdade. E se for um homem tentando conquistar uma mulher, eles vão fazer com que ela se sinta a mulher mais especial do mundo. Mas o que geralmente parece mil maravilhas no começo vai desandando, porque ninguém consegue fazer esse papel por muito tempo. Então sempre que você vai contra esse seu parceiro ou parceira, essa pessoa tende a te agredir com palavras. E essas agressões vão fazer com que você se sinta muito culpado por, às vezes, ter desandado o relacionamento. Essa pessoa sempre vai te responsabilizar por tudo o que acontece de errado no relacionamento. E se você também não tiver inteligência emocional, se você também não souber lidar com as suas próprias emoções, pode ser que você caia nessa ladainha e viva se culpando por todos os problemas do relacionamento, quando geralmente a culpa é sempre dos dois. Mas como os narcisistas se acham perfeitos
defeitos, se acham maravilhosos, acham que ninguém chega aos pés deles, eles tendem a sempre culpar os outros, porque os defeitos sempre estão só nas outras pessoas e nunca neles mesmos. É duro demais para um narcisista olhar para si mesmo e admitir que ele não é perfeito. O narcisista ama ser o centro das atenções, assim como o Narciso, que todos se apaixonavam por ele. Esse é o objetivo do narcisista, que todos se apaixonem, que todos se encantem por ele. Por isso, ele vai fazer tudo o que faz uma pessoa ser admirada em uma sociedade. Se, atualmente, nas regras da sociedade, uma pessoa admirável é uma pessoa que tem sucesso financeiro, é uma pessoa que tem coisas bonitas, roupas bonitas, é uma pessoa que tem uma família grande, é isso que o narcisista vai buscar. Mas não é porque ele quer essas coisas internamente, porque aquilo faz parte de um propósito. É simplesmente porque ele precisa mostrar que ele é bom o bastante. Quando o narcisista tem muito dinheiro, tem bolsas para mostrar para outras pessoas, tem um carro do ano, ele se sente valioso com aquilo. Só que como o buraco é sempre mais embaixo, tem um buraco emocional dentro desta pessoa, nunca nada vai ser o suficiente. A pessoa pode dobrar de salário todo ano, pode ter a casa do ano esse ano, pode ter um carro ano que vem, pode ter um avião. Nunca vai ser o suficiente. Essa pessoa sempre vai querer mais e mais e mais e mais e mais. Por isso que se você tá numa relação com uma pessoa narcisista e essa pessoa te cobra que você faça mais por ela, que você se doe mais pelo relacionamento, que você doe mais coisas para ela, que você traga mais presentes para dentro de casa e você se sente sempre culpado por não fazer o bastante, você nunca vai ser o suficiente e você tem que entender isso. Você tem que saber dizer não. Não é sobre você, não é sobre o que você dá para essa pessoa, é sobre o buraco que essa pessoa tem em si mesma. E como a pessoa narcisista se importa muito com essa imagem de perfeição que ela cria de si mesma, se você desmascara ela, tanto para ela quanto para outra pessoa, ela vai com toda a força tentar provar para você que você está errado. Seja falando mal de você para todo mundo, seja mostrando um lado podre seu para as outras pessoas concordarem com ela e ela se sentir bem de concluir que você que estava errado mesmo. Seja tentando se sobressair em relação a você em coisas que você faz. Se, por exemplo, você estava num relacionamento com essa pessoa e você rompe com o relacionamento com essa pessoa, ela pode ser aquela pessoa que vai correr para outros relacionamentos só para falar, ó, você que estava errado, você terminou comigo e tá aí sozinho, eu já tô aqui em outra, ó, tô feliz, consigo me relacionar, é você que não consegue. Mas tudo isso é só para mostrar o quão ruim de julgamento você é e que essa pessoa está sempre certa. Como a pessoa narcisista é extremamente manipuladora, você não vai ter uma imagem clara das coisas que ela faz pra você. Geralmente, essa é uma pessoa passivo-agressiva. Então, ela faz piadas, ao mesmo tempo te ofendendo, mas ao mesmo tempo fazendo um elogiozinho. Por exemplo, pra tua idade, até que você tá bem, né? Falando que você não tá tão novo assim, mas ao mesmo tempo você tá bem. Então, você nunca entende exatamente o que é que aquela pessoa está fazendo pra você pra te causar um desconforto tão grande. Você só sente o desconforto. Geralmente essa pessoa ela não tem uma autenticidade, né? Alguma coisa parece que não tá certo, mas você não consegue apontar o dedo pra colocar o dedo ali exatamente no que é. E geralmente os narcisistas são extremamente controladores. Eles não querem controlar apenas o que você faz, mas também o que você pensa. E se eles percebem que você tá pensando alguma coisa ruim deles, eles vão tentar controlar o seu pensamento. Pode ser se fazendo de vítima, pode ser fazendo drama, pode ser te ameaçando de uma forma sutil a sair da sua vida, e aí porque você quer manter um relacionamento com essa pessoa, você acaba mudando de ideia. Então tudo isso pode ser uma forma de controlar até mesmo os seus pensamentos. Se você está começando um relacionamento com uma pessoa que você percebe ser narcisista, o melhor a fazer é se afastar dessa pessoa, porque dificilmente você vai mudar a mentalidade da pessoa. Dificilmente você vai convencer a pessoa de que ela é um ser humano e que ela precisa entender que ela tem defeitos e que críticas às vezes são construtivas, vão fazer com que ela trabalhe na personalidade dela e evolua como uma pessoa. Você não vai convencer essa pessoa disso. Então o melhor a fazer é se afastar para que ela não agrida suas emoções cada vez mais. Mas se hoje você está num relacionamento com uma pessoa narcisista,
narcisista do qual você ainda não consegue sair, você precisa se blindar emocionalmente. Você precisa trabalhar a sua inteligência emocional para você entender as suas emoções, entender as reações que saem dessas emoções e entendendo exatamente quem você é, você vai parar de confundir quando a culpa de algo é sua e quando a culpa de algo é da pessoa narcisista que está te torturando emocionalmente, jogando todo o peso dela e toda a responsabilidade dela em você. Para manter uma boa relação, se você tem uma relação familiar com alguém assim, o melhor a fazer é não se envolver demais emocionalmente com essa pessoa, não ficar apontando dedos e focar você na sua própria vida, no seu crescimento, nos seus planos de futuro, para que você vá se fortalecendo, para que você tenha autonomia e não dependa desta pessoa. Assim, mais tarde, você pode ter uma escolha de viver a sua vida de uma forma mais saudável, com pessoas que entendem críticas, que entendem que elas não são perfeitas e que a gente precisa trabalhar diariamente na nossa personalidade e nos nossos defeitos. Fique atento principalmente às suas emoções e não só às características que eu falei aqui. Se as suas emoções estão permanentemente negativas quando você está próximo de alguém, provavelmente é porque você está próximo de alguém que te faz mal. Observe se este mal não pode ser por essa pessoa ser narcisista. Espero que eu tenha te ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.